Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Mediunidade e Sintonia tem por título Examina o teu desejo. Mediunidade é um instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da Terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização segundo o tipo de luta que se subordina. Acharás o que buscas, ensina o Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículo dos gênios inferiores que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios, de variada expressão. Se te confias à pretensa superioridade sobre a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo para que te não surjam problemas da companhia. Desce à animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o teu coração, aí a vida te aguardará com as asas do bem ou com as algemas do mal. O que a gente aprende logo de cara na doutrina espírita? Mediunidade é neutra. Mediunidade é simplesmente a capacidade de você perceber de alguma maneira, sentir de alguma maneira o mundo espiritual. E os espíritos são categóricos em dizer para a gente que todos somos médiuns de alguma maneira. Só que alguns são mais ostensivos e acabam sendo esses que recebem o título de médiuns de maneira mais comum. Mas perceber o mundo espiritual, o que é o mundo espiritual? No mundo espiritual você vai encontrar toda uma humanidade da mesma maneira que a gente encontra aqui na Terra, encarnado. A gente vai encontrar espíritos ainda muito violentos, espíritos viciosos, espíritos vingativos, espíritos que estão tentando melhorar, espíritos que tentam, mas ainda sucumbem, espíritos que já conseguiram um determinado grau de controle, e espíritos que estão trabalhando. E a partir disso, a gente tem que começar a pensar no seguinte, né? Eu sou médium? De que tipo de espírito eu quero ser realmente médium? Porque eu vou atrair para o meu lado de acordo com o meu pensamento. E os espíritos sempre trouxeram essa informação. Eles dizem para a gente que pensamento é matéria. Isso a gente não consegue entender muito bem ainda, né? Mas vem dizer para a gente que tudo que a gente pensa cria como se fosse uma espécie de tela acima da gente, e que quem está do nosso lado prestando atenção na gente consegue ver exatamente o que a gente está pensando com minúcias de detalhes. E esse tipo de informação, no primeiro momento, ele parecia meio futurístico, meio ficção, mas os espíritos são unânimes em confirmar essa informação. Pensamento é matéria, e de acordo com aquilo que eu penso, e quem estiver do meu lado estiver me observando, vendo qual é a minha intenção, ele também pode se juntar a mim, e através de um processo aqui de intuição, de ideias que eles vão fornecendo para a gente, que vamos lembrar que os espíritos se comunicam com a gente através do nosso pensamento. Por isso que o pensamento, né, é uma coisa que a gente ainda vai estudar com muito mais detalhe. A gente está começando a dar atenção ao pensamento agora, mas são várias faces. É a mesma coisa que você estudar o corpo humano, por exemplo. Eu falar corpo humano é fácil, mas a gente se separar em aparelho respiratório, aparelho circulatório, aparelho reprodutor, aparelho digestivo, a gente vai ter um montão de situações diferentes, e no pensamento a gente vai ter em primeiro lugar isso, a gente vai ter a forma de comunicação dos espíritos, primeiro ponto.
Pois é, através do pensamento o espírito se locomove, através do pensamento o espírito faz sintonia com outros. E o pensamento é matéria, de maneira que tem um jargão muito conhecido na doutrina espírita, fala: me diz o que tu pensas e eu te direi com quem tu andas. Aí a gente vai falar assim, mas parece teoria da conspiração. Não, gente, vamos raciocinar de uma maneira bem fria e ao mesmo tempo procurar da maneira mais lúcida possível. O correto seria que a gente soubesse perdoar, seria que a gente soubesse amar o inimigo, né? Mas a maioria de nós não sabe. A gente desencarna, e quando a gente desencarna, a gente descobre o que fizeram com a gente, descobre até as intenções das pessoas, e dependendo do espírito que nós somos ainda, a gente pode entrar nesse quadro assim, de vingança, principalmente se for aqueles quadros em que a gente aqui na Terra está em desvantagem, o outro tem mais poder, tem mais força e apronta todas com a gente. Quando a gente vê que tem condição da gente agora desforrar de alguma maneira, aí o que acontece? Esses espíritos desencarnam, não estão em paz consigo mesmo. Ou eles estão magoados querendo se vingar, ou eles estão viciados em alguma coisa, viciados nos prazeres dos sentidos. Os prazeres dos sentidos, vamos pegar os sentidos, pode ser a gula, pode ser o cigarro, pode ser o sexo, prazeres dos sentidos, né? E eles estão viciados nisso, eles estão do outro lado da vida, e a gente fica imaginando, né, ao mesmo tempo, quão terrível deve ser você não fazer mais parte desse mundo, mas deve ficar vinculado a algumas coisas desse mundo. Ao mesmo tempo, a gente pensa também, será que eu estou nesse quadro por algum motivo? A gente começa a analisar mais, tem muitos espíritos que estão. E aí o que acontece? Eu sou médium, as minhas aspirações, os meus pensamentos são dessa maneira, eu vou atrair para o meu lado esses espíritos que vão ter sintonia com a gente. Essa palavra sintonia é uma palavra muito utilizada na doutrina espírita. Eles vêm para o meu lado, começam a jogar as ideias, começam a ver que a gente vai de cara aceitar algumas, outras nem tanto, e eles vão ter um determinado tempo ali para poder estudar cada um de nós, para saber qual é a diretriz que eles podem tomar, o que é que eles podem fazer, para nos orientar. E aí tem aquela pergunta que fala, né, eles influem o nosso pensamento. Olha, a notícia ruim que eu vou dar para vocês, eu influo muito mais do que vocês imaginam. De ordinário, aqui na Terra, são eles que dirigem vocês o tempo todo. Eles ficam jogando a ideia, e você, eu tive uma ideia, teve nada. Foi um espírito que deu essa ideia. Então a gente está tendo influência espiritual o tempo todo, e o Emmanuel vem trazer aqui no livro alguns tipos de sintonias que a gente vai tendo, e é fácil da gente estudar cada um deles. Fala, se você te relegas à maledicência, em breve você vai estar sendo o veículo dos gênios inferiores que se dedicam à injúria e à crueldade. Vão jogando as ideias, aproveitando as oportunidades da criminalidade. Se você te detém na caça ao prazer dos sentidos, tudo bem, os vícios vão te pegar também daqui a pouco, e ao mesmo tempo você vai estar alimentando quem está do outro lado também. Aí depois ele fala, se você te confia uma pretensa superioridade por conta do intelecto, porque você se acha inteligente, vai daqui a pouco se fazer canal de insensatez e loucura, ou então daqueles espíritos que querem dominar, que querem escravizar o seu pensamento. Agora, se eu estou buscando de boa vontade ajudar de alguma maneira os meus semelhantes, os mensageiros vão vir para o nosso lado, vão começar a nos usar como instrumento e ao mesmo tempo vão começar a nos ajudar também com os nossos defeitos. Então, o Emmanuel, a frase maravilhosa que tem aqui, simples, né, sintetizada para todo mundo entender, desce a animalidade e você vai encontrar uma extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Agora você se eleva no aperfeiçoamento próprio, vai ter desafio? Vai, porque esse mundo aqui, a grande maioria são de espíritos que ainda estão inferiorizados. A gente vai ficar diferente. Você vê que todo mundo que melhora um pouquinho começa a receber críticas, começa a receber desafios. Parece que tem uma força que fica tentando te puxar para não deixar você progredir. Mas, ao mesmo tempo, a gente começa a fazer a sintonia com os espíritos certos, eles começam a nos amar também, a nos respeitar e a nos ajudar. E assim a gente vai exercitando a mediunidade de maneira salutar, de maneira boa. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.